Exercício em jejum, fazer ou não fazer? Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai tocar num assunto polêmico, como a maioria dos assuntos que envolvem fitness, alimentação e tudo mais, emagrecimento, né? Que é o fazer atividade física em jejum, que muita gente busca fazer isso porque quando a gente faz um jejum prolongado, diminui as nossas reservas de carboidratos, então teoricamente a gente vai consumir mais gordura durante a atividade física. Será certo isso? A gente tem duas maneiras de avaliar essa situação. Uma é através da ciência, então a gente vai buscar os estudos científicos em relação a tudo isso. Os estudos que já fazem bastante tempo, estudos mais antigos, estudos recentes, todos eles chegaram à mesma conclusão, que fazer atividade física em jejum ou fazer atividade física alimentado, a queima de gordura é exatamente a mesma, é basicamente a mesma. Ou seja, que o sacrifício que as pessoas estão fazendo para fazer atividade física em jejum, basicamente não estão dando o resultado que queriam. Inclusive, os estudos são bem específicos ao dizer que o aumento que houve da queima de gordura em estado de jejum foi de 0,2 gramas por minuto. É muito pouco. Não vai influenciar em absolutamente nada na estética corporal, ou seja, na perda de gordura total que a gente quer. Tem alguns fatores também que são prejudiciais, que são negativos em relação ao treinamento em jejum. Por exemplo, foram feitas medidas do metabolismo das pessoas que treinaram em jejum e durante as 24 horas, o metabolismo, ou seja, a queima de gordura dessas pessoas diminuíram. Se calcula, se imagina que o corpo sempre tem um sistema de compensação. Então, ele também utiliza esse sistema de compensação para você queimou teoricamente um pouquinho mais durante o jejum. Fora do jejum, durante as 24 horas, ele vai compensar um pouquinho isso queimando menos, né? E um fator bastante importante também para perda de peso é relacionado ao ganho de massa muscular. Quando se treina em jejum, você não tem energia suficiente, carboidrato suficiente no teu organismo, glicose suficiente, você vai entrar em um estado que a gente chama de catabólico. Estado catabólico é tudo que a gente não quer, porque a gente está em um processo de destruição, no caso, destruição de massa muscular. É um dos motivos que, inclusive para o emagrecimento, não é legal fazer o treinamento em jejum, porque quanto mais massa muscular você tem, mais teu metabolismo fica queimando gordura durante as 24 horas. Então, também ter massa muscular é fundamental. E com a idade, sabemos que a gente vai perdendo massa muscular, então é um tecido ativo muito importante para as nossas funções, seja ela para perda de gordura, seja ela simplesmente para manter as nossas funções do dia a dia e preservar a nossa estrutura. A minha experiência pessoal, eu que competi durante 18 anos, eu fiz, em um ano especificamente, eu ia para um campeonato na Inglaterra com a seleção brasileira, onde a definição muscular para minha categoria era muito grande. Era um pouco mais do que as outras federações que eu estava acostumada a competir. Eu resolvi fazer uma experiência com o aeróbico em jejum, especificamente, né, treinando de forma moderada. Como a gente, em época de campeonato, a gente tem o treinamento da musculação, da parte muscular, que é bastante intenso. Então, no meu caso, eu buscava fazer aeróbicos de moderada a baixa intensidade para dar um pouco de recuperação, não exigir tanto da musculatura, principalmente das pernas, né? E nesse ano, especificamente, que eu queria muita definição, eu fiz a experiência. Eu treinei 1 hora em jejum aeróbico todos os dias e à noite ainda adicionei mais 1 hora de aeróbico de baixa intensidade. Eu cheguei bastante definida, com a definição que eu queria, mas eu perdi muita massa muscular. E não era onde para mim não faria tanta falta na parte superior. Eu perdi muita massa muscular, principalmente em pernas e glúteos. Então, além dos estudos científicos que estão dando essa certeza pra gente, tem a nossa experiência na prática também, tanto a minha pessoal como trabalhando com outros atletas, que o exercício em jejum, para a maioria dos casos, não é recomendável. E não tem diferença se você quer treinar em jejum ou alimentado para você queimar mais gordura, que é o mais importante, que é o tópico de hoje. Tá ok? Espero que tenha te ajudado e nos vemos na próxima.